Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Facebook. Boa tarde, nossos visitantes e inscritos no YouTube. Gente, eu nem ia fazer vídeo hoje, mas começamos a desenvolver alguma coisa e achei interessante passar para vocês o que estamos experimentando. É uma polia ranhurada ou estriada, que acaba sendo a mesma coisa. Então, quando você, pelos mais variados motivos, não tem como mandar o torneiro fazer, se você tem uma furadeirinha, uma radialzinha assim, furadeira de bancada, né? Com criatividade você consegue fazer algumas coisas próprias do torneiro. E como o que estamos fazendo é um experimento, somado à ausência de condições para pagar o torneiro, resolvemos improvisar em casa. E a ideia foi tão brilhante, modéstia à parte, que decidimos fazer um vídeo mostrando para vocês. Muita gente pode estar na mesma situação que eu, ou seja, não tocando os projetos por falta de recursos, aguardando o momento oportuno. Aí o que vamos apresentar para vocês pode de fato ser interessante. É como diz um certo programa de TV, ou como dizia, né, que acabou. Se vira nos 30 ou te vira nos 30, ok, gente? Vamos então mostrar para vocês, mas antes quero mostrar a nossa turbina 3, aquela das pás grandes, que houve um acidente com ela, já foi mostrado em vídeo. Fui obrigado a reduzir o tamanho das pás. Outrora o diâmetro geral era 5.100 milímetros e com as pontas das respectivas pás danificadas baixamos para 4.100 milímetros, ou seja, foi reduzido em cada pá o comprimento de 500 milímetros. As referidas pás, antes do corte, tinham unitariamente o peso de 11 quilos, agora estão, que são 3, 10 quilos. Ok, gente? Então faremos assim uma leve amostragem, uma retrospectiva do que estamos fazendo, o que parou, no caso o carrinho elétrico, o bug gaiola, e depois mostraremos aquilo que está motivando o vídeo. Desenvolver uma polia estriada ou ranhurada, fabrico caseiro. Vamos ver então como estão as coisas? Comecemos então pela turbina 3. Não preciso mais repetir as dimensões do passado, porque foi dito agora há pouco. Então minha preocupação era, ao encurtar as pás, saindo de 5.100 milímetros de diâmetro para 4.100 de diâmetro, que eu perdesse torque. Mas isso felizmente não aconteceu. Pelo contrário, ela ganhou mais velocidade e pôde até melhorar a multiplicação. Outrora 1:5 na proporção eixo barra gerador, aumentamos saímos de 1:5 para 1:6. Então ela está excelente. Hoje de manhã tivemos ventos de 12 km por hora. Com isso registramos 94 volts. Ontem conseguimos a marca de 85 mais ou menos. Em momento algum os ventos fortes continuaram e em momento algum passou dos 100 volts. Implica dizer que se usarmos um controlador de carga modesto, cuja tolerância é até 100 volts, não vai danificar. Então, devido os ventos fortes e os experimentos, botamos como carga 2 motores de esteira ergométrica. E mesmo com os ora mostrando, oferecendo carga, chegamos ao já comentado 94 volts. Resumo, a turbina 3 está excelente após melhorias no aspecto geral. Corte de pás e correção na multiplicação de velocidade. Então, gente,
Nosso bug gaiola elétrico já foi mostrado em vários vídeos, onde tivemos que pausar por motivos de força maior, que também já foi comentado. Desenvolvemos esse sistema de balança dianteira, onde ficou muito interessante. As peças para o outro lado estão aqui. Era preciso inicialmente desenvolvermos esse lado para sentirmos se de fato atende às necessidades. Ok, agora é aguardar recursos para dar continuidade, mas ele está estruturalmente falando 80% concluído. Depois vem a parte eletrônica. Estou por aqui com dificuldade de filmar porque tem um rapaz aqui que está perturbando. É o Cão Valente. Valente, cumprimenta aí nossos seguidores. Eita! Então, gente, vamos ao que está motivando o vídeo. Estamos com um projeto novo que não quero adiantar nada a respeito agora, porque tenho por cultura só apresentar projetos quando esses dão sinal de que vão dar certo. Pois bem, então precisávamos de uma polia estriada ou ranhurada exatamente nesse formato. Essa polia é de fábrica, era de um motor de máquina de lavar. E adaptamos esse motor para fazermos experimentos e não conseguimos arranjar outro igual. Aí decidimos fabricar. Então, como também disse no começo do vídeo, nem sempre você está habilitado a pagar o torneiro, que é uma mão de obra cara. Aí improvisamos aqui nessa furadeirinha e já avançamos, promete que vai ficar bom. Aí queria mostrar para vocês como proceder para desenvolver essa polia ranhurada ou estriada. Por que polia ranhurada ou estriada? Porque para você usar correias igualmente ranhurada ou estriada, é preciso que a polia assim o seja também, para que ela não patine ou deslize quando houver uma carga. E no que vamos fazer vamos empregar um gerador. Aí ela não pode patinar. Então, por conta disso, estamos sim trabalhando nessa polia. Vamos mostrar a vocês como fizemos ou como estamos procedendo. Avançamos o máximo para que não passemos informações irreais. Então, o que fizemos? Pegamos um pedaço de tubo qualquer, cujo diâmetro era o que nos interessava, em torno de mais ou menos 1 1/4, que é 32 milímetros, também no mais ou menos. Pedacinho de tubo cuja largura seja equivalente a uma outra correia que não é essa, que vamos empregar. Uma correia com mais ou menos 20 de largura, 20 milímetros. E nele, no anelzinho de tubo, parede grossa de preferência, soldamos 2 arruelas, ou ponteamos, que é para usar como referencial o seu furo. Uma de um lado, outra de outro. E na mesma arruela, colocamos 2 disquinhos, que não é igual a esse, para não deixar que depois de montado a correia salte, óbvio. Pois bem, então de posse da furadeira, a lixadeira instalada na mesa da furadeira, colocamos aqui uma plataforma ou um assento para que eu possa avançar a lixadeira e recuar sem sair do passo, da distância. Aqui nesse parafuso de graduação de avanço,
fizemos o passo, ou seja, o entre ranhura. Então, a cada ranhura que fazíamos na polia, outrora lisa, graduamos aqui a porquinha, descendo tipo assim 3 milímetros de um já ranhurado para o segundo, até que conseguimos fazer. Ela está, eu não digo que está tal qual o fabrico industrializado, mas atende às necessidades. Antes de fazermos uma leve amostragem, preciso lembrar a vocês, se for fazer alguma coisa parecida, o disco empregado é o disco que chamam comumente de disco para inox, 4,5 de diâmetro por 1 milímetro de espessura. Então você não pode pressionar forte a sua furadeira, a sua lixadeira, porque ele pode fragmentar e acidentar seriamente. Então esse toque do disco no objeto ou do objetivo, que é a polia sendo ranhurada, o movimento precisa ser suave. Você vai visualizando o aprofundamento da ranhura e consegue fazer as ditas ranhuras sem correr risco à saúde. Vamos fazer uma leve amostragem, porque já foram feitas as ranhuras, mas só uma leve amostragem de como fizemos. Estou usando abafador de ruído, porque o ruído é muito forte. Entrei na primeira ranhura, vamos para a segunda. Ok, você identificou a segunda ranhura com a máquina desligada, aí você liga as duas máquinas, a furadeira e a lixadeira, para não haver alteração no passo das ranhuras. Terceira ranhura. Vamos para a quarta ranhura. Ok, confirmei quarta ranhura. Agora liga as máquinas. Liga as máquinas, sim. Ok, então foi feito assim, todas as ranhuras
visualizando a distância entre elas, que fica em torno de 3 milímetros. Então não vou até o final para não ficar monótono o vídeo. Aí agora o próximo passo é angular as ranhuras. Elas precisam ser anguladas. Exemplo: as ranhuras da polia original são anguladas, ou seja, o nariz da ranhura é como se fosse uma rosca, mas não é rosca. Elas têm um paralelismo. Por que conicidade? Para ela encontrar o suco ou o canalzinho aqui da correia. Precisam ficar assim, conicidade na ranhura. Como você faz isso? Com o emprego de uma lima triângulo, ou na ausência desta, você usa uma lima normal e encaixa ela dentro da ranhura. Exemplo: você usa o ângulo da lima. Se tiver uma lima triângulo, como falamos, você usa um dos ângulos, né? Mas se você tem uma lima convencional, assim, desse formato, você usa esse cantinho. Esse é o procedimento de ponta a ponta. Após você fazer isso, você pega uma lixa na largura da sua polia e dá o acabamento para não estragar a correia quando estiver em operação. Então, gente, o emprego da lixa vai tirar as partes cortantes para não estragar, repito, a sua correia estriada. Essa correia. Pronto, com isso você consegue fazer a sua polia fabrico caseiro. Fazendo repetindo a informação sobre como fazer o passo de uma estria para outra. Você usa o parafuso regular da máquina. Eu quero descer 3 milímetros, eu visualizo, novamente desço a porca, aliás, subo a porca, sempre visualizando o entre ranhura, a distância entre elas, até que você conclua. E aqui na mesa da furadeira já foi mostrado, né? Ela precisa ficar soltinha para você fazer o avanço em relação à sua polia. Botamos por aqui um calço que serve de limitador para me permitir ou nos permitir que façamos isso com a lixadeira. Lembrando, mais uma vez, por questão de segurança,
não fique na frente dos fragmentos. Você não pode ficar aqui de frente com o disco, porque ele pode acidentalmente fragmentar e lhe alcançar. Você fica por trás, porque se o disco fragmentar, ele vai para lá, ele não alcança você. Ok, gente? Espero que a dica tenha sido útil para vocês. Para mim foi. Quando concluirmos essa peça, que desenvolvemos o projeto Hora em Andamento, aí faremos um vídeo mostrando o porquê dessa polia estriada. Por enquanto é só. Para todos vocês, meus agradecimentos por estarem aí sempre nos prestigiando. E se as informações lhes foram úteis, por gentileza deixe seu like, ajuda o canal da gente. Nosso canal não usamos fake. Se não funciona, não postamos vídeos. Quando funciona, a gente posta e explica como foi feito. Valeu, gente! Abração para todos. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Canal Velho Pardal inovando.